taxa Selic caiu, e agora? Como investir nesse cenário? O que esperar dos próximos meses? É essas respostas que eu quero trazer aqui nesse vídeo. Então fica aí até o final que você vai entender qual foi a decisão do Banco Central na noite de ontem e como isso impacta os seus investimentos, beleza? Então, ontem, dia 18 de março de 2026, o Banco Central se reuniu na reunião do Copom para reduzir a taxa básica da economia brasileira, que é a taxa Selic, e reduziu aí para 14,75% ao ano. Antes estava em 15%, então houve uma redução aí de 0,25%. Você pode pensar assim, Patrick, mas 0,25% é quase nada, é quase irrelevante. E realmente é muito pouco para o que se espera da economia brasileira. Mas tem um detalhe muito importante, que é a confirmação de que nós estamos entrando num ciclo de baixa da taxa Selic. E isso é muito importante para a economia real, porque a economia real depende de empréstimos, depende do consumidor ter aí também crédito para poder comprar. Então são esses desafios que nós estamos enfrentando agora, beleza? Então a expectativa do mercado é que a redução fosse de 0,5%, ou seja, para 14,50% ao ano, porém com a guerra que nós tivemos lá no Irã e isso aumentou o preço do petróleo, o Banco Central se sentiu mais confortável em reduzir apenas 0,25% justamente para poder não dar aí um sinal ruim para o mercado. Tá? Apesar de que aqui na economia brasileira já estamos observando um arrefecimento da atividade econômica, ou seja, você observa que as empresas já não estão contratando tanto, até mesmo porque a taxa de desemprego está muito baixa, e você observa também que alguns setores já estão sendo impactados aí com as vendas, tá? E outro detalhe importante é que a inflação que nós temos como meta é de 3%. E nos últimos 12 meses, ela foi de 3,9%, que está dentro aí da banda que é de 1,5% acima do centro da meta. Então, o Banco Central se sentiu confortável para poder reduzir aí a taxa Selic nesse nível. Ele não sinalizou que vai reduzir mais nos próximos meses, porém, nós devemos aguardar a ata que eles vão lançar na terça-feira subsequente à reunião do Copom. Um detalhe interessante é que eles reafirmam na ata que essa questão da guerra no Irã, né, no Oriente Médio, ela realmente impactou aí na decisão, ou seja, se não fosse a guerra, provavelmente nós teríamos uma redução de 0,5% ao ano, mas o Galípolo, que é o presidente do Banco Central, está se mostrando bem conservador em realmente passar tranquilidade para o mercado. E aqui quero até ressalvar o trabalho dele, que muitos desconfiavam de que ele não seria capaz de elevar a taxa quando precisasse e de também reduzir da maneira correta. Então o Galípolo tem se consolidado como um excelente presidente do Banco Central. E aí, uma das vantagens de se reduzir a taxa Selic é justamente a questão da dívida pública. Por quê? A dívida pública é utilizada para poder pagar aí, as dívidas do governo, porque quando o governo não consegue arrecadar o suficiente para manter os seus gastos, então ele emite dívida, e aí essa dívida ela vai tendo que ser arrolada, né? Ela vai sendo negociada, vai jogando para frente, e aí quanto maior os juros, maior a dívida que é necessária para pagar. Então o governo ele nunca paga a dívida, ele só paga os juros, e aí ele vai emitindo novas dívidas para pagar as dívidas anteriores. Então se a Selic reduz, obviamente as demais vão reduzir também, e isso vai aliviar as contas públicas do governo, o que é bom para a sociedade. Qual que é a expectativa para os próximos meses? Então o Banco Central falou assim, eu vou observar o que está acontecendo lá na guerra, se os impactos que realmente estão acontecendo vai chegar até aqui, se o preço do petróleo vai subir, e aí se isso acontecer, talvez eu não continue aqui com a queda, eu espere mais um pouco, ou se a guerra por acaso acabar, aí eu volto a cortar novamente. Por quê? Do lado do cenário doméstico, as condições já estão dadas para poder ter essa queda mais forte, porém, do lado externo, nós temos aí algumas dúvidas também. E aí, você vai observar que nesse período o Banco Central vai ser pressionado por todos os segmentos da sociedade, tanto os empresários quanto os políticos também, porque eles entendem que a taxa de juros elevada é prejudicial aos negócios e também à popularidade de quem está no governo. Então, existe aí essa preocupação desses setores, né, com a questão da taxa de juros, porque eles sabem que a população brasileira está endividada, os próprios empresários, boa parte deles também está aí com a corda no pescoço, com a dívida muito elevada, então eles sabem que se não houver, né, essa redução, o brasileiro ele vai ser prejudicado
e aí vai ter que ter uma redução nos empregos, então vai ter demissões, enfim, uma série de notícias negativas aí. E aí, voltando aqui para a parte que nos mais interessa, como que fica os investimentos com essa redução na taxa Selic, tá? Bem, a redução ela vai continuar, é uma tendência a partir de agora, né? Então nós temos essa expectativa de que a taxa Selic vai cair cada vez mais. E como que a gente investe nesse cenário? Bem, se você só investe em renda fixa, não altera muita coisa. Vai reduzir a sua rentabilidade? Um pouco, vai sim. Porém, isso é bom para os negócios. Se você tem um negócio físico, né? Se você tem até mesmo o seu salário, isso aumenta o seu poder de compra, porque você consegue aí promoções, você consegue comprar de forma mais estratégica. Mas se você quer continuar investindo, o Tesouro Direto sempre vai ser uma opção interessante, então você pode comprar os títulos atrelados à Selic, que não tem problema nenhum, vai reduzir um pouquinho, e isso é uma tendência, tá? Então, nós tivemos aí 2 anos praticamente com taxa de juros muito elevada e agora nós esperamos que essa taxa ela se reduza. No que essa taxa se reduzir, nós vamos ter a oportunidade de comprar ações, de investir no mercado imobiliário e outras oportunidades que aparecer. Mas se você tem um perfil conservador, continua investindo aí em tesouro direto. Eu particularmente gosto de investir, de deixar meu dinheiro de reserva de emergência na caixinha do Mercado Pago, porque ele está dando aí 115% do CDI, o que nesse momento, já com a redução, está dando quase 17% ao ano. Ou seja, eu investo R$ 1.000 ali, eu vou ter um retorno de 170, tirando os impostos, fica ali aproximadamente uns R$ 140, né, que é 20% sobre o rendimento. Mas ainda é bem positivo, mesmo que venha a cair, isso não muda a estratégia para principalmente quem tem aí recursos na renda fixa, tá bom? Então, esse vídeo é mais para mostrar para você que o Banco Central vai continuar reduzindo a taxa Selic. Isso, é claro, se a guerra lá no Oriente Médio não durar muito tempo, e aí a gente sempre tem que pensar sempre no pior, né? Porque na guerra da Ucrânia aconteceu algo semelhante. A gente esperava que a guerra fosse durar semanas, depois meses, e estamos aí com a guerra até os dias de hoje, nunca acabou, mas a sociedade acabou se adaptando, os mercados, enfim, eles conseguiram negociar de um jeito que a vida seguiu ao normal. Não sei se vai ser o caso do Irã, porém, nós estamos aí nesse período de achar que a guerra vai acabar rapidamente. E se ela não acabar, aí esse vídeo que eu falei, ele fica totalmente inútil, né? Mas eu quero trazer aqui essa visão para já ser transparente com você e pensar, se a guerra acabar, nós vamos aí ter a continuidade do ciclo de corte de juros. Se ela não acabar, ou se ela durar muito tempo, o Banco Central simplesmente vai ficar parado aí esperando até ela melhorar, beleza? Porque sempre quando nós temos choques de petróleo, né, quando o petróleo sobe demais, aí acaba os juros vai lá para cima, sendo que ele não tem esse efeito de controlar o petróleo, né? Mas as outras derivadas acabam impactando, infelizmente, isso atrapalha aí a economia. Então vamos ficar na expectativa aqui o que vai acontecer nos próximos meses. Daqui 45 dias o Banco Central vai se reunir novamente e aí ele vai analisar como que está a guerra, como é que está a questão dos conflitos, como que vai resolver, se não resolveu, e aí ele vai dar um novo posicionamento. Mas enquanto isso, você vai investindo seu dinheiro, deixa ele rendendo ali 14,75% ao ano, vai ser feliz, vai trabalhar tranquilo e, como eu já falei antes, garanta seu emprego, não fique aí, né, torcendo para as coisas acontecerem, faça simplesmente, mantenha seu trabalho ali, faz aqui, se puder fazer renda extra, faz, o que é melhor ainda, porque aí você consegue garantir uma boa renda, fazer multiplicar o seu capital e aí ter segurança financeira para que, independente de qualquer guerra que aconteça, você consiga aí estar preparado, beleza? Se esse vídeo de alguma forma foi interessante, se você gostou dele, deixa aqui nos comentários. Se você não gostou também, deixa nos comentários. Eu preciso do seu feedback para saber se o conteúdo que eu estou trazendo aqui é interessante ou não, se faz diferença na sua vida cotidiana, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.